Fala galera aí do canal, vim aqui mais uma vez trazer para vocês uma questão do Enem, questão maravilhosa. Vem comigo nessa resolução aí. Então já dá aquele like, já curte o canal, dá aquela força para divulgação aí de conteúdo gratuito para os estudantes na internet. Vamos lá, galera. Questão 18 do nosso material fala assim, ó: do veneno de serpentes, como a jararaca e a cascavel, que eu coloquei aqui embaixo as fotinhas para vocês, que adoram cobras, que adoram serpentes. Pesquisadores brasileiros obtiveram um adesivo cirúrgico testado com sucesso em aplicações como colagem de pele, nervos, gengivas e na cicatrização de úlceras venosas, entre outras. Então, olha aí, pessoal, mostrando uma pesquisa brasileira, né? Pesquisa muito forte. O Brasil tem muita pesquisa boa, pesquisa de qualidade, né? A universidade presente aí em desenvolvimento científico no país. E aí, o que, que tem essa notícia? Uma aplicação de biotecnologia, né, pessoal? Pegaram aí o veneno das serpentes, que na verdade a gente chama de peçonha, né? A peçonha das serpentes, e utilizaram ali substâncias contidas nessa peçonha para conseguir desenvolver um tipo de adesivo que ajuda na cicatrização dos tecidos, cara. Olha que legal. A cola é baseada no mesmo princípio natural da coagulação do sangue. Os produtos já disponíveis no mercado utilizam fibrinogênio humano e trombina bovina. Nessa nova formulação são utilizados fibrinogênio de búfalos e a trombina de serpentes. Então, aqui teve uma substituição, perceba que teve uma substituição aqui, ó. Fibrinogênio passa a ser de humano, passa a ser usado de búfalos, e aqui a trombina, que era bovina, passa a ser a trombina de serpentes. Então, a gente teve ali um update, né, na técnica. A substituição de trombina bovina pela de cascavel mostrou em testes ser uma escolha altamente eficaz na cicatrização de tecidos. Então, a gente tem uma questão que envolve biotecnologia aplicada à área médica e a gente tem uma área de atuação aqui de pesquisa em cima de coagulação. Igual falou que a questão é a mesma da coagulação sanguínea. Então, se você não teve aula ainda de coagulação sanguínea, ou se você não lembra muito desse aspecto, eu trouxe aqui o esqueminha básico. Esse aqui é um dos esqueminhas mais básicos que tem para falar de coagulação do sangue. Então dá uma olhadinha comigo aqui nesse esquema, tá? A coagulação do sangue, ela tem uma cascata, né? Uma cascata de coagulação, que ela é complexa, cheia de fatores, tá? Mas aqui a gente está na versão resumidíssima para conseguir entender um pouquinho de coagulação e já é o suficiente para a gente conseguir resolver o exercício, tá bom? O que acontece é o seguinte: quando a gente tem aqui alguns tecidos com lesões, por exemplo, algum corte, machucado, um ralado que você teve aí, ou se por acaso, né, de uma forma, por outras vias, acabou acontecendo uma agregação de plaquetas dentro dos seus vasos sanguíneos, né, nas suas veias, quem sabe nas artérias, essas plaquetas elas aglomeram, né, por alguns fatores, são vários que podem levar a isso. Isso aqui desencadeia um efeito dominó, que é a cascata de coagulação. Então, isso aqui no final vai acabar formando um coágulo, né, ou um trombo. Diante disso, o que, que a gente tem? A gente tem a ação aqui da tromboplastina, né? Essa tromboplastina ela vai ser ativada e aí ela vai participar efetivamente da conversão de uma substância chamada protrombina, que existe no nosso plasma, que está circulando neste momento aí dentro das suas veias. Essa protrombina, né, ela é produzida, né, efetivamente com o fígado, usando vitamina K e tal. Ela está presente aí no seu plasma sanguíneo. Quando a protrombina ela recebe a ação da tromboplastina, ela se transforma na trombina, certo? Então a protrombina ela se transforma em trombina. E essa trombina ela vai ter uma ação especial, né, em transformar uma outra substância que também está no plasma. Transforma o fibrinogênio em fibrina, que é uma proteína que vai formar algo semelhante a uma rede, e essa rede ela vai começar a reter ali as células e plaquetas, e então vai formar um coágulo, né?
um coágulo que é semelhante aí àquela casquinha que você tem quando tem um machucado, quando tem um corte, aquele é um coágulo, certo? Então, quando o sangue ele cicatriza, ele faz um coágulo. Só que esse coágulo pode acontecer aí nos tecidos, né? A pele, pode acontecer na região de nervos, na região da boca, enfim, várias áreas. Mas também pode acontecer dentro lá dos vasos sanguíneos, formando um trombo. E aí esse trombo, ele é perigoso, né? Se ele estiver dentro do nosso sistema circulatório aí navegando pelo corpo, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir passar, né? E ele vai acabar entupindo uma veia ou entupindo uma artéria, e aí pode ser o caso de ter um tipo de um infarto, né, do miocárdio, e aí a partir do momento que entope aquilo ali, não passa mais oxigênio e aí vai dar problema, né? E também a gente tem casos aí de formar, né, trombos nos pulmões, pode formar trombos também na região do encéfalo, né, onde vai ter um AVC, né? Que pode, aí, no caso, estourar o vaso, pode derramar, ou pode simplesmente impedir a passagem de sangue com oxigênio, com nutrientes, sem oxigênio, isso aí vai causar um problema muito grave, tá bom? Mas o caso aqui é o seguinte: desenvolver um adesivo capaz de acelerar esse processo de coagulação, e aí, com certeza, isso favorece a cicatrização, então vai ter uma recuperação mais rápida de pessoas que tiveram esse tipo de lesão, tá bom? E então, agora que a gente já deu aqui uma revisão sobre a questão de coagulação e a gente fez uma boa leitura desta atividade, vamos para a resolução do exercício. Vem comigo. Ok. O que a gente tem de opções aqui, né? O texto fala o seguinte: olha, a principal vantagem deste novo produto biotecnológico é. Então ele quer saber a vantagem. Qual é a principal vantagem? Então lembre-se, pegou-se lá elementos do veneno, né, da peçonha das serpentes, e aí acabou então utilizando ela para transformar num produto que ajuda na coagulação, tá bom? E aí a gente teve a substituição de componentes que eram utilizados humanos e agora passou a utilizar, né, o bovino e passou a utilizar o das serpentes. Então a letra A fala assim, ó, a principal vantagem é estar isento de contaminação por vírus humanos e permitir uma coagulação segura, ou seja, transformação do fibrinogênio em fibrina, né, que é exatamente os passos que a gente viu ali anteriormente, né? Se você voltar ali, vai ver na imagenzinha que o fibrinogênio ele é de fato transformado em fibrina. Este item está perfeito, ele está corretíssimo, não tem erro nenhum nessa alternativa. Por quê? À medida que eu deixo de usar um plasma de pessoas, né, outros humanos, para aplicar em outras pessoas, eu estou quebrando ali a possibilidade de ter uma contaminação viral, né? Porque os vírus, como todos os outros parasitas, eles são específicos. Então, parasitas e vermes e outros demais e vírus humanos, eles são de humanos. Então, se eu deixar de usar produtos humanos, como falou ali no texto atrás, né, como a gente comentou aqui, ela falou o seguinte, olha lá, ó, os produtos já disponíveis no mercado utilizam fibrinogênio humano e eles foram substituídos por fibrinogênio de búfalos. Então, agora que a gente não tem mais a utilização de produtos humanos, né, então a gente quebra uma cadeia de contaminação viral, se ela existir. Então a gente tem aí esta alternativa correta, garotinho, garotinha, a gente já vem então para conseguir resolver, né? Olha, com certeza aí você vai marcar a letra A, tá bom? Vamos ver o que está de errado nos outros itens, né? Vamos, né, tirar dúvidas, possibilidades aqui de erros que podem ter surgido. A letra B, ela fala o seguinte, olha só, que a principal vantagem seria estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos, que irão transformar as moléculas de protrombina em trombina com a participação dos íons de cálcio. Bom, a questão aqui é de facilitar o processo de coagulação e recuperação. E esse processo de coagulação ele não passa pela produção de anticorpos. Então, não tem nenhuma relação com essa questão de anticorpos, certo? Então, não vai desencadear uma resposta imunológica humoral que vai produzir anticorpos para poder fazer a coagulação ou para poder fazer a cicatrização, tá? Então, saiu do assunto. A letra C fala que a principal vantagem seria evitar rejeições pelos pacientes que utilizam esse técnico. E dessa forma, transformar eficientemente a trombina em protrombina, responsáveis pela coagulação
que ocorre aí no sangue. Então a gente tem alguns problemas aqui relacionados à questão de entender a cascata de coagulação. Veja que aqui nesta alternativa está invertido, a trombina que dá origem à protrombina, e isto é errado, né? Então, assim, isso até poderia colaborar para evitar alguma rejeição, de fato, alguma coisa ali relacionada a se utilizar o plasma de outros humanos, mas nesse caso aqui ficou errado a ordem de coagulação. Tá? A letra D fala que a principal vantagem é aumentar a formação do tampão plaquetário, uma vez que a trombina é uma enzima que transforma a fibrina em fibrinogênio, que estimula a produção de plaquetas. Então, mais uma vez, a gente tem aqui ó, a fibrina em fibrinogênio. Temos uma ordem errada, a ordem está equivocada, e aí, então, isso não dá para passar, né? Por isso que eu coloquei aquela cascata de coagulação bem simplificada, mas já dá para saber que estava errado. E a letra E fala aí que a principal vantagem seria esterilizar os locais em que é aplicado, graças à ação antibiótica da trombina e o aumento da síntese dos fatores de coagulação no fígado com a participação dos íons potássio. Então, essa letra E deu uma viajada muito louca, saiu bem do propósito, porque foi falar que a trombina tem uma ação antibiótica, então está fora, né, do contexto. Aqui, em momento nenhum, o adesivo ele se propõe a agir como antibiótico, como agente esterilizador, de nenhuma forma. Ele simplesmente quer acelerar o processo de coagulação e aí, com certeza, favorecer a recuperação das pessoas que usam a técnica. Beleza, pessoal? Gostou? Deixe seu comentário aí se você achou interessante e muito bem, pessoal. Compartilhe com os amigos. Muito obrigado. A gente se encontra na questão 19. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.